Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para gravar o Take Único, um projeto para esse canal para discutir os filmes que a gente está assistindo no cinema, comentar com vocês, trazer algumas reflexões, alguns comentários e a nossa nota para o filme da vez, que é... Ah, sim, Shazam! Shazam! Shazam? Então assim, estamos hoje eu, Larissa e Yuri, aqui meu colega, para trazer as percepções do filme. O detalhe é o seguinte: eu sou Marvel. Mas eu assisti o filme, vou trazer meus comentários, mas nós temos uma pessoa que não só é decenalta, de camisa vestida, como também é pesquisador do Shazam. Olha só. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer comentário. Vamos ver se a gente convence ela então até o final do vídeo. Vamos lá. Então, para começar, quais tuas percepções sobre o filme, Yuri? Olha, eu adorei o filme. Eu achei que é um filme muito colorido, leve, divertido, tem um tema, uma pegada bem interessante, tem um tema forte e que é trazido também de uma maneira assim bem leve, assim, sem aquela carga que um tema poderia trazer normalmente, né, em outros tipos de produção, drama, essas coisas assim. É um filme de super-herói, né? Filme de super-herói divertido, que ao mesmo tempo vai um pouco além do filme pipoca da Marvel, assim, né? Vai na direção, mas varia um pouco de tom, eu diria assim. Mas é um bom filme. E aí, não vai me perguntar o que eu acho do filme? Então... Você tá curioso para saber o que eu achei do filme? Eu estou muito curioso para saber o que você achou do filme. Vai lá. Então, só pra calar a boca de que Marvete não gosta de... Eu gostei do filme. Sim, senhor, gostei do filme. Achei o filme divertidíssimo. Ele é um filme que é voltado para criança, é um filme infanto-juvenil. Então eu acho que as críticas que a gente pode ter ouvido aí, algumas até bem duras em relação ao filme, piadas bobas, não sei o que. Gente, é que você não é o público alvo desse filme, desculpa, né? Haters sempre mais de 30 existem, anos, né? Meu amor, né? Vai lá, assiste, mas leva o seu sobrinho, o seu filho pra ver, porque você não é o público alvo desse filme. Did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! Mas eu acho que apesar disso, apesar de ter uma pegada mais infantil, eu acho que o filme é divertido pra quem também não é mais criança, por conta dessa virada que a DC deu, né? De sair do sombrio, do tenso, daquelas trilhas sonoras que a gente já fica, meu Deus, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Why so serious? Pra trazer um filme realmente mais leve e uma proposta muito mais divertida sobre um super-herói, que é uma criança, né? Uma criança num corpo de homem, mas é uma criança. Eu acho que isso foi um acerto deles. E eu acho que os últimos filmes da DC vêm nessa pegada, assim, de deixar esse lado sombrio pra trás. Não porque... Eu acho que não era porque o lado sombrio não estava funcionando. Os filmes do Batman que funcionaram muito bem com os filmes do Nolan. The Batman. O que eu acho que não estava funcionando na DC é querer criar uma fórmula de filmes com muitos elementos e acabam com muitos erros de roteiro. Os filmes com orçamentos bilionários... E erros básicos de roteiro, na verdade, erros de roteiro, né? assim, parece que ninguém assistiu o filme no final e mandaram pros cinemas, assim, parece que ninguém viu o filme. Tipo Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Ai, não, mas esse eu acho que é mais denso o negócio. Mas, assim, filmes como o Batman vs Superman, como o próprio filme da Liga da Justiça... Tell me. Do you bleed? Acho que o filme da... Mas eu gostei do Batman vs Superman até. Mas tudo bem. O filme do Esquadrão Suicida, eu acho que foram filmes que ficaram devendo muito pro público. Porque acho que não funcionaram nem como filmes, nem como adaptação dos quadrinhos. O que no Shazam...
Eu acho que no Shazam funcionou. Funcionou tanto como um filme, né? Porque ele tem arcos de início, meio e fim, então tem uma história muito amarrada, né? Para um filme ser um bom filme, normalmente, além de um monte de outras coisas, tu tem que ter um arco muito bem construído, né? Uma história assim que tu vê aquele problema, o ponto A pro ponto B, né? Então eu acho que o Shazam traz isso. E como adaptação, eu acho que ele também funciona muito bem, porque ele traz o tema dos Novos 52, né? A reformulação dos Novos 52, e ele segue aquele primeiro arco dos Novos 52, só mudando o personagem, né? Que nos quadrinhos é o Adão Negro, e junto com o Sylvana em grande parte, mas aqui eles pegam mais o Sylvana como eles vilão não são principal. bobos nem nada, eles querem fazer o 2, a gente sabe. É óbvio. verdade. Então Com o eles já Adão não iam Negro. matar o vilão, o principal vilão no primeiro filme, como a Marvel adora fazer, viu? Como eu também critico a Marvel. É verdade, Fica é verdade. fica aqui, hashtag fica a dica. Mas eu acho que tem, isso que tu comentou, eu acho que é muito certo, né? Como adaptação de quadrinhos, ele também funciona. Eu tive alguns contatos com o Shazam nos quadrinhos, mas não em revistas, em histórias propriamente do personagem, mas no meio do universo da DC. Então, eu acho que os elementos principais das histórias de origem do Capitão Marvel, do Shazam, né, hoje em dia se chama Shazam, né? Mas há muitos e muitos anos atrás se chamava Capitão Marvel, né? Antes dos Capitães Marvel da Marvel, diga-se de passagem. Mas tudo bem. Então, eu acho que os elementos centrais do Shazam, né, de toda a mitologia dele, de quase 80 anos de história, tá toda lá. Né? A gente consegue encontrar o menino órfão, bom, enfim, né? O menino abandonado, né? Que ganha os poderes, o mago. Então tem todos esses elementos do universo do Capitão Marvel, e principalmente a ideia de que as histórias do Capitão Marvel ou do Shazam precisam ser leves e divertidas, né? Então, que é uma ideia que a editora Fawcett, quando criou o personagem, colocou como um paradigma, né? E eu acho que o filme traz isso tudo, né? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Então eu acho que é um filme bem leve, bem divertido. O contato que eu tive dos quadrinhos é de uma história do Alex Ross, que é um artista que tem como base uma arte hiperrealista, então ele acaba pegando muito mais nesses pontos muito mais do humano do que do heróico, a meu ver. Sim. E na história que aparece assim um mini arco do Shazam com a questão dos magos ali, aquele negócio da caverna, né? Uma arte maravilhosa, brilhante. Eu acho que ele quebra um pouco dessa questão do infantil, né? Da inocência. E ele fica muito mais difícil da gente enxergar uma criança num corpo de homem. E eu acho que no filme isso fica bem expressivo, fica super natural, né? É uma criança num corpo de um homem. E acho interessante que um dos nossos participantes aqui, o nosso cult rocker aqui, como a gente chama aqui, o pessoal do cult de cultura, disse assim, eu adorei o filme, mas não curti a atuação do Zachary Levi, né? Porque ele talvez infantilizou demais, segundo ele, né? Mas se a gente for pensar assim, para quem já assistiu o filme, para quem não assistiu, pode ter um leve spoiler aqui, o filme ele tem uma pegada dramática muito forte, né? Porque o Billy Batson ele tá procurando a mãe, né? Porque foi abandonado, se perdeu, enfim, né? A ideia é que ele tenha se perdido. Então ele não chega a viver a infância dele ou a adolescência dele, porque ele tá naquela busca pela família o tempo todo, né? E aí quando ele se transforma no Shazam e vem aquela magia toda, ele se transforma num adulto, um ser super poderoso, aí parece que é finalmente o momento em que ele pode curtir a infância, ou ser quem ele é, ou quem, né? E sem aquela carga toda dramática, né? Então por isso acho que a gente consegue identificar essa mudança de persona, digamos assim, entre o Billy Batson e o Shazam, né? O super-herói transformado, né? How old are you? Basically 15. Eu acho que uma coisa que eu não costumo assistir o filme procurando erro de roteiro, procurando fraqueza no roteiro.
Eu considero o filme bom porque eu me diverti e eu não fiquei prestando atenção nessas coisas. Porque dificilmente um filme não vai ter erro de roteiro, não vai ter coisas que poderiam não aparecer, né? Essas coisas assim, essas pequenas discordâncias que a gente tem com o filme. Por isso que eu acho que eu considero o filme bom, assim, porque eu me diverti. Acho que só em alguns momentos que eu tive assim, isso podia ser mais curto, eu acho, porque é um filme longo também. Que também tem isso. É um filme pra criança e a criança tu não consegue manter ela 2h30 dentro de uma sala de cinema prestando atenção. Então acho que isso talvez foi um pecado da produção do filme, de tornar o filme muito longo pro público ao qual ele quer atingir. Porque é um filme pra criança. A gente vê as salas dotadas de adultos, porque eu acho que também tem uma coisa assim de o super-herói hoje tá na moda, todo mundo quer acompanhar, todo mundo quer ver. As pessoas, muitas dessas que hoje são adultos, liam quadrinhos quando eram crianças, então tem toda uma questão de memória, de afeto, uma relação de novo com a infância, mas o filme não é um filme para adulto, é um filme para criança. Então, acho que aquela cena de luta interminável no final podia ser eu dei umas condensada, piscadinhas, né? no cinema, assim, eu já fiquei um pouco tensa. Assim, tipo, porque o Silvana já começa a perseguir o Shazam e vai perseguindo e aí vai se estendendo assim. O terceiro ato parece que ele tem mini atos dentro, verdade. Né? Poderia ter sido mais curto, também concordo. Mas uma coisa que eu achei engraçado é que eu vi, depois que eu assisti o filme, algumas críticas de canais no YouTube e tal, e algumas críticas muito duras em relação ao filme, que o filme era uma grande bobagem, que não se sustentava, que o roteiro era fraco, várias coisas nesse sentido, né? As atuações e não sei o quê. Daí poucas coisas positivas no filme. Então o filme avaliado muito mais negativamente do que positivamente. Eu acho que a galera que tá criticando o filme tá criticando porque não é o público-alvo do filme. E eu acho que isso é uma coisa que tu tem que considerar, né? Que como o filme é um filme pra criança, tem coisas, mas tal coisa era óbvio. Mas é óbvio pra quem? É óbvio pro adulto que consegue ter uma percepção mais apurada, ou pra criança que tudo parece que é uma novidade. Então, eu acho que tem sim algumas coisas no roteiro, como quase todo filme de super-herói, que foram desnecessárias, algumas coisas que acabaram se repetindo, poderiam ter sido retiradas até, ou diminuídas, né? Mas eu acho que como filme como um todo, funciona. Eu acho assim, se a gente vai olhar a crítica internacional, né, as primeiras críticas que saíram do Shazam, o pessoal elogiando de cima a embaixo, né? Eu acho que o nicho que às vezes critica tá muito, assim, né, além do pessoal às vezes que tem algum questionamento em relação ao roteiro, tudo mais, tem aquele fã que é tipo fanático, fã de fanático, que vai dizer assim, mas aqui não tá bem exato, ele é um super-herói, vocês transformaram o filme num filme infantil, né? Então, às vezes tem esse tipo de crítica ali, né? Porque tava esperando aquelas cenas épicas, né? Tipo o Homem-Aranha beijando a Mary Jane de cabeça para baixo, ou lutando contra o Dr. Octopus, ou aquelas cenas, para quem gostou, dos Homem de Aço, né? Com aquela luta com o Zod, aquelas coisas épicas. E o Shazam, ele não tem nada disso, né? Ele é um filme leve, para divertir mesmo, né? Para envolver os telespectadores. Então, se tu vai pensando nas histórias de origem do próprio Shazam, as publicadas pela Fawcett, você vai encontrar todos esses elementos, né? Da magia, sem aquela coisa. E ao mesmo tempo, né, como eu disse antes, ele tem uma carga dramática muito forte, né? Que é o tema da família, né? Porque o Piá lá foi abandonado, né? Ou, enfim, se perdeu, para não soltar aí spoilers, e ele faz toda essa busca que, se a gente for pensar assim, é um tema muito dramático. Só que o filme ele traz esse tema dramático de uma maneira leve, né? E ele sabe apresentar isso com delicadeza, eu acho, né? E aí tem a ideia dos poderes. Superpowers, dude, I don't even know how to pee in this thing. A ideia dos poderes, eu acho que também tem uma sacada muito grande. Agora é spoiler, tá? Se tu não assistiu, tu interrompe aqui, pula uns minutinhos pra frente. Que uma coisa que a gente não vê em filme de super-herói, que no final do filme, o Billy, ele divide os poderes com todo mundo.
E é muito curioso porque nos filmes de super-herói a gente tem muito aquele culto à personalidade do herói, né? É o herói que vai salvar ele, o responsável. E aí chega uma hora que o próprio Shazam todo-poderoso, ele chega aqui, não, vem cá. Todo mundo diga Shazam aqui e ele transforma todo mundo em super-herói. Né? Com os músculos maravilhosos. Então eu acho que essa democratização do poder é um outro tema muito interessante que o filme traz, né? Enfim, a gente recomenda assistir, vale a pena você decenalta Marvelette, né? Ou Marvete, né? Eu falo Marvelette para combinar com Marvel, com L no final, mas tem, enfim, né? E a nota? A nota? Eu daria um 9 pelo menos pro Shazam. A minha é 7.5. Não, isso assim, como filme da DC, eu acho que foi um dos melhores. Eu acho que é o melhor filme da DC que eu já vi nos últimos tempos. Agora, em relação aos filmes da Marvel, daí não tem como comparar, não tem como. Mas eu acho que é um bom filme. E aí, se a gente for avaliar a nossa média, ficou aí, 8.25, tá ótimo. Uma baita de uma nota. Então, quem não assistiu ainda, vá assistir, a gente recomenda o filme. E concorda com as coisas que a gente comentou aqui? Não concorda? Deixa aí nos comentários, dá o joinha e se inscreve no canal, que a gente vai continuar postando vai vídeos. Estar cheio de material muito interessante para você, com essa pegada assim de discussão que a gente quer trazer aqui nesse take único. E voltaremos com Vingadores? Vingadores Ultimato. Até a próxima!